Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. Ei, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM. Postou uma foto, coloca lá a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. E, com certeza, você deve estar ansioso para o que nós temos nessa aula. Olha só, episódio de número 5, aulão, física, eita, como está elétrico, detalhamento, geradores elétricos e lei de Pouillet. Bom, então é isso que nós temos nessa aula, por isso, vem com a gente para o nosso aulão. Então, pessoal, antes de iniciar tudo, nós vamos para um primeiro quiz, olha só. Uma pilha ou uma bateria pode ser considerado um gerador elétrico, certo ou errado? Vou deixar um tempinho aí para você pensar e daqui a pouco a gente volta para conferir essas respostas. Então é isso aí, pessoal. Nesse momento de interatividade, nós vamos responder o nosso quiz. Olha só, qual era o quiz mesmo? Olha só, uma pilha ou uma bateria pode ser considerada um gerador elétrico, certo ou errado? A nossa resposta é correto, não é? Está certo, olha. Pilhas e baterias são espécies de geradores que transformam energia química em energia elétrica. Então veja, nós já temos aí uma espécie de gerador. Qual é a espécie? As pilhas e as baterias. As pilhas transformam energia química em energia elétrica. Por isso que é considerado um gerador. Porque o gerador, ele transforma qualquer forma de energia em energia elétrica. Mas as pilhas têm algo aí de curioso, não é? Algo que faz uma conexão com outra disciplina, que é a química. Por isso que nós convidamos a professora Yara para falar um pouquinho para vocês sobre as pilhas. Olha só. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pilhas. Então, gente, as pilhas são dispositivos que costumam transformar energia química em energia elétrica de maneira espontânea. Esses dispositivos, eles são formados ali, compostos por 2 eletrodos, e esses eletrodos são conectados por um fio. Além dos eletrodos, a gente também tem um eletrólito, né? E nesses eletrólitos ficam ali a presença dos íons, tá? Mas o que é um eletrodo, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa parte aí da pilha. Um eletrodo nada mais é do que uma superfície sólida condutora dos elétrons, né? Então é por ela que os elétrons vão passar, tá? E nas pilhas nós temos 2 tipos de eletrodos. O primeiro deles é o ânodo. No ânodo acontece o processo de oxidação, ou seja, a perda dos elétrons. Ele costuma ser chamado de polo negativo da pilha. Nós temos também um outro eletrodo, que é o cátodo, né? E o cátodo é onde acontece a reação de redução, ou seja, o ganho dos elétrons. E ele costuma ser chamado de polo positivo da pilha, tá? Quimicamente falando, agora eu vou apresentar para vocês as reações que podem acontecer numa pilha, ok? Então, a gente vai observar a pilha de zinco e cobre. Primeiramente, a reação de oxidação do zinco, como você observa aqui, e logo em seguida, a reação de redução do cobre, tá? Então, nessa pilha, a gente consegue observar esses 2 processos. E, consequentemente, a gente percebe que o zinco doa elétrons por conta da reação de oxidação, enquanto que o cobre recebe esses elétrons por conta da reação de redução, ok? Espero que vocês tenham gostado aí de entender um pouquinho melhor sobre as pilhas. Até uma próxima oportunidade.
Então é isso aí, pessoal. Nós entendemos aí um pouquinho do porquê que a pilha é considerada um gerador elétrico, não é? Veja, houve a transformação de energia química em energia elétrica. Através de quê? Através de uma corrente elétrica que fluiu ali do polo negativo para o polo positivo, certo? Então, por isso que é essencial aí essa conexão entre a física e a química. Por quê? Porque nós temos uma espécie de gerador que é essa espécie de gerador, ela transforma a energia química, a energia ali das soluções eletrolíticas, não é? Em energia elétrica, tá certo? Mas eu tenho certeza que você deve estar aí curioso para entender um pouquinho mais sobre geradores de maneira geral, não é? A gente já viu como funciona aí uma pilha, não é? E uma bateria, e agora nós vamos passar a compreender mais os nossos geradores elétricos, aqueles de maneira geral, outros que transformam também outras formas de energia em energia elétrica. Beleza? Tá curioso? Por isso, vamos para o nosso conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Olha só, o tema energia, ele é um tema que vai permear todas as ciências da natureza, tá certo? O tema energia hoje é de suma importância, principalmente em face aí da crise climática e da crise energética que o mundo inteiro anda vivendo, né? Como produzir energia de maneira mais limpa, como consumir essa energia de maneira mais limpa também, não é? Isso é um tema que está permeando a discussão no mundo inteiro. Então, olha só, o tema geradores já se faz importantíssimo. Por quê? O que é o gerador? É aquele que vai transformar qualquer forma de energia em energia elétrica. Um exemplo, vamos supor a hidrelétrica. Olha, lá na hidrelétrica nós temos uma turbina. Aí a água passa, né? O movimento da água vai fazer girar essa turbina. E o que está acontecendo ali? A partir dessa turbina e de outros processos mais complexos, nós vamos ter a transformação de energia mecânica, que é a energia do movimento das águas, em energia elétrica, tá certo? Veja, houve a transformação de uma forma de energia, energia mecânica, em energia elétrica, tá certo? Essa é a função de um gerador, é transformar qualquer forma de energia em energia elétrica. Professor, para sintetizar um conceito bem legal aí de geradores elétricos. Então vamos lá, olha só. Gerador é o aparelho que realiza a transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Mas veja só, como nós estamos falando aí de gerador e de energia, nós vamos ver quanto de energia é gerada por um gerador, tá certo? Então, a potência elétrica total gerada pelo gerador é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa, tá certo? Então veja, nós acabamos de estabelecer aí uma relação entre a potência elétrica total gerada e a corrente elétrica que atravessa esse gerador. Por isso nós temos a equação, olha só, a equação potência gerada é igual E vezes I. Eu estou dizendo que potência gerada é diretamente proporcional à corrente elétrica. Para transformar uma proporcionalidade numa igualdade, é preciso uma constante, tá certo? E aqui apareceu essa letra E. Essa letra E nós vamos chamar de força eletromotriz, tá certo? E ela vai ter unidade de diferença de potencial, que é o volts. O que é essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz é a diferença de potencial nos terminais do gerador. Então, se você pegar um voltímetro e colocar nos terminais de um gerador, tá certo? Você vai obter como valor essa potência aí, aliás, esse valor de diferença de potencial que nós chamamos de força eletromotriz, tá certo? Isso é uma constante característica do gerador, tá certo? Todo gerador vai ter força eletromotriz e vai ter outra letrinha. Então, veja só, para a gente calcular a potência gerada por um gerador, é força eletromotriz vezes a corrente elétrica, ok? Corrente medida em ampere e a potência gerada medida em watts. Só que veja bem, quando você constrói um gerador, né, lá você utiliza alguns condutores. E esses condutores, naturalmente, eles possuem uma resistência elétrica, tá certo? Isso faz com que essa potência que é gerada por esse gerador não seja completamente lançada para o circuito. Por quê? Porque o gerador já possui uma resistência interna, tá certo? Que vai fazer com que parte dessa energia gerada seja dissipada na forma de calor, de luz, de som, anyway, do que seja, tá certo? Por isso, olha só, um gerador
não lança toda a potência gerada no circuito elétrico externo. Isso se justifica pelos condutores que constituem o gerador, fazendo com que ele possua uma resistência interna R. Veja só, essa é a representação de um gerador, tá certo? Essa é a representação de um gerador. Quando você vê algo desse tipo aqui num circuito, você já sabe que é um gerador. Aqui nós temos a força eletromotriz e nós temos dois polos, um polo positivo e um polo negativo, tá certo? Veja, a barrinha maior, vertical maior, é o polo positivo e a barrinha vertical menor é o polo negativo. E outra questão que nós temos aqui é a resistência interna, que nós denotamos pela letra R minúscula, tá certo? E aqui nós temos, olha, uma corrente atravessando esse gerador, tá certo? E esse gerador está produzindo uma diferença de potencial U. Então, veja, nós temos aí, para caracterizar um gerador, duas variáveis, olha só. A força eletromotriz e a resistência interna, tá certo? Força eletromotriz e resistência interna. Toda vez que aparecer no circuito essa imagem que você está vendo, você já sabe que é a representação de um gerador, tá certo? Então, vamos resumir aqui o que nós já vimos sobre o gerador. Olha só, gerador é aquele aparelho elétrico que transforma qualquer forma de energia em energia elétrica. Esse gerador ele tem duas constantes características. A força eletromotriz, que é a diferença de potencial nos terminais desse gerador, e tem a resistência interna. Por quê? Porque todo gerador é constituído ali por alguns condutores, né? E esses condutores naturalmente possuem uma resistência, que faz com que parte da energia produzida não seja lançada para o circuito. Por quê? Porque vai se dissipar no circuito interno do gerador, beleza? Então veja, nós temos uma potência que é gerada, nós temos uma potência que é dissipada, e aí o resultado disso vai ser a potência lançada no circuito elétrico ali em que nós vamos acoplar esse gerador, beleza? Então, nós já temos aqui três potências, uma potência gerada, uma potência lançada e uma potência dissipada, tá certo? Nós vamos reduzir essas três num quadrinho, olha só. Temos aí, olha, o gerador produz uma quantidade de potência pot G, mas não lança toda no circuito externo, pois dissipa uma quantidade de potência pot D e o restante lança no circuito. A potência gerada, nós já sabemos, E vezes I. A potência lançada vai ser U vezes I, tá certo? U é a diferença de potencial que a que é submetido o circuito, tá certo? E a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. De modo que, olha, se eu pegar a potência lançada e somar com a potência dissipada, eu vou ter a potência total, a quantidade de energia total produzida por esse gerador, tá certo? É a partir daí que nós construímos a equação do gerador, como a gente pode acompanhar aí, olha. A equação do gerador, a partir ali da manipulação, da substituição naquela potência gerada, potência lançada mais potência dissipada, nós vamos ter a equação do gerador, que é U igual a E menos RI. Olha só, U é a diferença de potencial produzida, E é a força eletromotriz, R é a nossa resistência interna, né, do gerador, e I é a corrente. Essa é a equação do gerador, tá certo? Num circuito aberto, o que é um circuito aberto? É quando não circula corrente. Logo, I é igual a zero. Olha, se eu fizer I igual a zero, eu vou ter U igual a E, né? Ou seja, a DDP nos terminais do gerador é igual à sua força eletromotriz, que é o que a gente vem dizendo para vocês como conceito de força eletromotriz, né? A força eletromotriz é a DDP nos terminais de um gerador ideal, aquele que não tem resistência interna, tá certo? Mas também tem outro detalhe importante, olha, eu posso causar um curto-circuito no gerador. Se eu causar um curto-circuito no gerador, o que é o curto-circuito? É o contato direto entre seus terminais e a isso nós chamamos de curto-circuito. Portanto, olha, o que acontece? Lá na equação do gerador, nosso U vai ser igual a zero. De modo que eu vou obter dois resultados. O primeiro, lá na equação do gerador, se eu fizer U igual a zero, eu vou ter uma corrente elétrica de curto-circuito. E essa corrente elétrica de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna, tá certo? E aí o que significa isso? Isso daqui, olha, vai ser a máxima corrente que pode atravessar um gerador, tá certo? É esse valor, força eletromotriz sobre a resistência interna. Outra coisa, olha,
Se eu fizer U igual a zero, a nossa potência lançada é igual a zero. Então, como resultado, eu vou ter que a potência gerada é igual à potência dissipada. O que significa isso? Que toda a energia, a potência elétrica total gerada, será dissipada integralmente na resistência interna, podendo danificar o gerador. Essa é a nossa corrente de curto-circuito. Então veja, essas informações são importantíssimas, não é? Importantíssimas por quê? Porque nós acabamos de causar um curto-circuito no gerador. O que é? Nós ligamos os terminais do gerador. Obtivemos a máxima corrente que pode atravessar esse gerador e obtivemos que toda a potência gerada vai ser dissipada, porque afinal nós não temos circulação aí de energia. Só que nós vamos compor agora um circuito bem simples, olha, onde nós vamos ter um gerador e um resistor, tá certo? Um gerador e um resistor. Como é que nós resolvemos esse problema quando nós temos um gerador e um resistor? Nós utilizamos a lei de Pouillet. Olha só, a lei de Pouillet, ela é utilizada para um circuito simples, olha. É aquele que apresenta apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica. Vamos considerar um circuito simples, composto por um gerador e um resistor. A DDP nos terminais do gerador é U, né? A DDP nos terminais do gerador, U, é a mesma nos terminais do resistor, o que nos leva à equação de Pouillet. Olha só a equação. Aí nós calculamos a corrente elétrica. Para calcular a corrente elétrica é um circuito simples, olha, só é um gerador e um resistor. Nós temos força eletromotriz dividida pela resistência do resistor mais a resistência interna do gerador, tá certo? Essa é a nossa equação. E aí nós temos uma tabelinha com as unidades, corrente em amperes, a força eletromotriz em volts e as resistências estão em ohms. Pessoal, olha só o detalhe. Essa equação de Pouillet, ela é para um circuito simples, é aquele que só tem um caminho para passagem de corrente, tá certo? E aí, nesse circuito simples, nós temos um gerador e um resistor, tá certo? Esse resistor, ele pode ser a resistência equivalente, ou esse gerador pode ser o gerador equivalente de uma associação, tá certo? Nós vamos resolver agora uma questão do Enem, que eu tenho uma associação de geradores, nós vamos utilizar a lei de Pouillet. Olha só. Enem 2022, uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Olha só, nós temos 3 pilhas, 3 geradores ligados em série, tá certo? Todos têm a resistência interna de 0,5 ohms. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações. Potência 4,5 watts e 4,5 volts, tá certo? Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz, e a nossa letra E, de 1,5 volts. Olha o detalhe. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Olha só. Ele inverte a posição de uma das pilhas. Professor, onde isso influencia? Na nossa força eletromotriz. Beleza? Então vamos lá. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Olha só, no nosso circuito aqui, nós temos 3 geradores, tá certo? 3 geradores. Nós vamos encontrar o gerador equivalente, vai funcionar como um gerador, e essa lâmpada incandescente aqui, ela funciona como um resistor, tá certo? Lâmpada incandescente funciona como um resistor. Então veja, é a configuração correta para se utilizar a lei de Pouillet. Nós temos o gerador, um circuito simples ligado a uma lâmpada incandescente, tá certo? Que é um resistor. Então, vamos calcular agora qual é a intensidade da corrente. Olha, veja, para calcular a intensidade da corrente pela lei de Pouillet, força eletromotriz, resistência do resistor, que é da lâmpada incandescente, mais a resistência interna. Então, eu preciso primeiro, olha, da resistência do resistor, não é? Vamos lá atrás? Olha só, aqui estão os dados da questão, a resistência de cada gerador, a força eletromotriz de cada gerador, a potência da lâmpada e a diferença de potencial da lâmpada. Vamos lá, olha. Veja que nós temos 3 geradores associados em série, onde um deles tem sua posição invertida. Isso é importantíssimo, gente. Isso aqui sempre é uma pegadinha nas questões. Logo, sua força eletromotriz será negativa. Quando eu inverto a posição de um, a força eletromotriz vai ser negativa desse que a gente inverteu, tá certo? Para uma associação em série, basta somar a força eletromotriz e as resistências internas.
Vamos somar, olha, força eletromotriz, são 3, não é? 3 pilhas, 1,5 mais 1,5, só que um está invertido, é menos 1,5, não é? Quando eu somar tudo, vai sobrar 1,5 volts. Basta somar também as resistências internas. Vou somar, vai dar 1,5 ohms. Então, nós já temos aqui resistência interna e força eletromotriz. O que está faltando aqui para a nossa lei de Pouillet? Está faltando a resistência da lâmpada, não é? Para calcular a resistência da lâmpada, olha, nós podemos utilizar a lei de Joule, não é? Potência é igual a U² sobre R. Potência vale 4,5. A diferença de potencial da lâmpada é 4,5 ao quadrado. Vou cortar aqui, olha, o que vai nos dar o resultado de 4,5 ohms. Essa é a resistência da lâmpada, tá certo? Então já temos todos os dados, olha, nós já temos força eletromotriz, já temos a resistência interna do gerador e já temos a resistência da lâmpada, que funciona aqui como nosso resistor, não é? Então, utilizando a lei de Pouillet, nós temos I é igual a E sobre R mais R. Rzão mais Rzinho, não é? Força eletromotriz é 1,5. Rzão, que é o resistor, não é? Que é a nossa lâmpada, é 4,5. O Rzinho é 1,5. E aí nós vamos ter 1,5. Vou somar aqui embaixo, olha. 4,5 mais 1,5 é igual a 6. 1,5 dividido para 6 vai dar 0,25 amperes, que era a resposta dessa questão do Enem. Bom, pessoal, olha só que legal, não é? Utilizamos a lei de Pouillet para determinar ali a corrente elétrica que vai atravessar esse circuito. Veja, nós tínhamos um circuito simples, nós fizemos o gerador equivalente, associamos ali com o resistor, que é aquela lâmpada incandescente. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do nosso aulão, porque agora nós vamos desafiar você. Nós vamos para o nosso segundo quiz. No nosso segundo quiz, nós temos uma perguntinha, olha só. Um gerador lança toda a energia produzida no circuito externo. Essa afirmativa, olha, um gerador lança toda a energia produzida no circuito externo. Ela está certa ou errada? Nós vamos deixar um tempinho aí para você pensar e daqui a pouco a gente volta. Então é isso aí, pessoal. Estamos de volta agora. Olha só, nós estamos estudando aí geradores, não é? Gerador é aquele aparelho, não é, que transforma qualquer forma de energia em energia elétrica, não é? Vimos alguns exemplos que foram as pilhas, vimos ali o caso da hidrelétrica e você com certeza já conseguiu associar aí alguns outros aparelhos com um gerador elétrico, onde há a transformação de uma forma de energia em energia elétrica, não é? No quiz, nós perguntamos uma coisa bem específica, olha só. Um gerador lança toda a energia produzida no circuito externo, certo ou errado? Então, um gerador lança toda a energia produzida no circuito externo. Qual é a nossa resposta? Olha só, a resposta é errado. O gerador não lança toda a energia produzida para o circuito externo, pois possui uma resistência interna que dissipa parte da sua energia, não é? Então veja, nós temos aí que o gerador ele possui uma resistência interna, não é? E devido a essa resistência interna, não é toda a energia produzida que vai ser lançada no nosso circuito. Ou seja, isso é uma limitação que a própria natureza colocou. Por quê? Na hora que a gente constrói um gerador, ele é construído de condutores. E esses condutores, naturalmente, do material que eles são constituídos, não é? Esses condutores, eles possuem uma resistência interna, eles possuem uma resistividade. Apesar de serem condutores, eles possuem uma resistividade, não é? Ou seja, eles apresentam uma certa dificuldade à passagem da corrente. E a partir dessa dificuldade, nós vamos ter a transformação de energia elétrica em energia térmica, por exemplo, tá certo?
Então, por isso que nós temos parte dessa energia que foi gerada, parte dessa energia é dissipada. E o que sobra aí, né, dessa dissipação de energia é lançado no sistema, é lançado no circuito elétrico. Por isso que não é toda a energia que o gerador produz que vai ser lançado no nosso circuito elétrico. Por quê? Porque nós temos uma resistência elétrica. Isso, claro, isso urge a necessidade de materiais que tenham uma resistividade menor, não é? Por exemplo, um material que tenha uma resistividade elétrica bem baixa. É qual? O ouro, não é? O ouro, ele é um bom condutor de energia elétrica. As dissipações são pequenas, né, no ouro, se comparado, por exemplo, a outros materiais, tá certo? Mas nós temos outros materiais que são bons condutores também, que não são tão caros quanto o ouro. Por exemplo, nós temos o cobre, não é? Quando nós utilizamos esse material, eles vão possuir uma resistividade, e essa resistividade vai fazer com que parte da energia elétrica produzida por um gerador seja dissipada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acertado aí o nosso quiz. Com certeza acertaram, né? Todo mundo aqui está de parabéns no nosso Conquistar. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso cronograma de estudos. É isso aí, pessoal. No nosso cronograma de estudo, nós vamos listar aqui alguns conteúdos que são relevantes, tanto esses conteúdos venham antes dos conteúdos que nós vimos, quanto alguns conteúdos que são posteriores ao conteúdo que nós vimos. Aí você tem informações completas para responder qualquer questão do Enem. Olha só, nós colocamos aí, primeiro, campo elétrico, potencial elétrico e propriedades do potencial elétrico. Olha só, não é potência, tá certo? A gente está falando de potencial elétrico. Por quê? Porque é importante estudar o potencial elétrico? Porque exatamente nós vimos bastante aí as diferenças de potencial. E nessa diferença de potencial que você é capaz de saber por que uma carga elétrica colocada entre uma diferença de potencial, ela realiza um movimento, seja para pontos de maior potencial, seja para pontos de menor potencial. Colocamos aí também como sugestão, olha, a associação de resistores em série e em paralelo. É importante você saber essa associação de resistores, porque às vezes a questão vai trazer várias lâmpadas, tá certo? Vários resistores, por exemplo, para você calcular um resistor equivalente. É importante também você saber a associação de geradores em série e em paralelo, que é o caso de trazer de um circuito, possuir aí vários geradores e você ter que encontrar o gerador equivalente, aquele que representa todos os outros geradores, tá certo? E também, para finalizar, nós temos aí o estudo dos receptores elétricos. Tem questão do Enem que traz aí essa associação de geradores e de receptores elétricos também. Bom, pessoal, esse é o nosso cronograma de estudo. Estude direitinho todos esses tópicos que com certeza você vai compreender aí na plenitude e vai conseguir responder, vai ser capaz de responder qualquer questão do Enem. Tá certo, pessoal? Bom, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso aulão. Com certeza entendeu tudo sobre os geradores. Ei, mas antes de ir, bora fazer uma foto com o professor? Então é isso aí. Fez a foto, posta a foto nas redes sociais e marca a gente, olha. @centrodemídias_am. Coloca também a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan, tá certo? Pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Foi uma honra estar com vocês e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!